Brasil para elas procurarem essa rarefação óssea que isso é diagnóstico. Tá? Aqui são alguns exemplos, então, também de tomografias, né? É como se fosse aqui os olhos e aqui o cerebelo, atrás. E aqui essas manchinhas aqui são os hemangioblastomas. Eles são, em geral, aparecem branquinhos na tomografia, quando a lesão é sólida. Mas ele pode ter, você está vendo aqui um pretinho em volta? Aqui é uma lesão que tem toda redondinha, em cima ela é preta e embaixo ela é branca. Mas por quê? Porque ele pode ser cístico também. Então ele tem um componente sólido e tem um componente cístico. Tá? Aqui já é um pâncreas todo cheio de cistos e tudo, tem umas imagens melhores. Tem uma outra coisa que é muito rara, que só aparece nos homens, né? Que é quando você faz o exame do testículo, né? Tem aquele epidídimo, que é onde fica a produção de espermatozoides do testículo, e o homem pode ter cistos, né? E às vezes uma bolinha no testículo. Isso é completamente benigno, nunca vira câncer, tá? Nunca vira câncer. Não interfere na fertilidade, no princípio não existe nenhuma evidência que isso mude a fertilidade do homem, mas pode ser um achado. Às vezes a pessoa vai se palpar ou faz um exame de ultrassom e acha esse tipo de cisto adenoma de epidídimo. Tá? Próximo. O mais interessante assim, é que a pessoa não pode deixar de acompanhar, porque ela tende a ter tumores durante a vida. Então esse aqui já são dados nossos do Brasil, porque a gente precisa entender quais são as manifestações da nossa população brasileira, que podem ser diferentes da do mundo, né? Então, eu coloquei aqui, nessa coluna, as manifestações de VHL, né? Hemangioblastoma, o angioma de retina, o câncer de rim e o feocromocitoma. E aqui a frequência com que esses tumores são diagnosticados, né? Então, no Brasil, o mais comum é ter o hemangioblastoma no sistema nervoso central, em geral no cerebelo. 30% das pessoas têm angiomas de retina. Tá? Praticamente, se você soma isso com isso, é praticamente impossível uma pessoa que tenha voricolital não ter manifestação de voricolital até os 65 anos de idade. Tá? É muito raro, só 1% que não tem, mas 99% vai ter alguma manifestação de voricolital até os 65 anos de idade. Isso é um conceito em genética que se chama penetrância. É o quanto que a doença se manifesta. Porque tem pessoas que pensam assim, eu tenho o voricolital e não tenho nenhuma manifestação. E para de fazer isso, não pode. A pessoa tem que continuar, porque esses tumores eles podem aparecer em fases diferentes da vida. Tá? Então, o câncer de rim, você vê que no Brasil, mais ou menos 30% das pessoas têm câncer de rim. E essa é uma frequência que é maior do que o resto do mundo. Tá? É impressionante, mas talvez tenha alguma característica genética na nossa população, ou pela exposição do ambiente, que ajuda também, né, como o VHL aí, a se manifestar, mas 1 em cada 3 pessoas tem uma chance de ter um câncer de rim. Isso com comprovação histológica, tá, gente? É tudo com comprovação histológica. E mais ou menos 15% tem feocromocitoma, né? Essa aqui é a média das idades que essas pessoas fazem o diagnóstico, né? Então, o angioma de retina, em média, é em 30 anos, o hemangioblastoma 30 anos, o angioma de retina, mais ou menos em torno dos 24 anos, o câncer de rim, você vê que o câncer de rim esporádico, aquele que não tem VHL, é 60, 65 anos, em VHL, em 44 anos que é a média. Tá? O feocromocitoma com 27 anos. Em geral, o hemangioblastoma é a primeira manifestação da doença, mas o angioma de retina, 1 em cada 5 das pessoas com VHL, o angioma de retina foi a primeira manifestação. E em 10% foi o câncer de rim. Tá? Quando a gente vê pessoas com VHL, aqui é o número de lesões que a pessoa pode ter durante a vida. Tá? Então essa coluna daqui, a
a maioria das pessoas que eu acompanho hoje, elas não tiveram nenhuma manifestação ainda. Tá? Elas estão completamente assintomáticas, elas têm um teste positivo, mas ainda não manifestaram nenhuma manifestação. Uma boa parte só teve uma lesão. Tem um grupo menor que já tiveram 2 lesões. Mas você vê que tem algumas pessoas, né, que tem mais de 4 lesões, né, de VHL. E isso vem se tornando cada vez mais comum à medida que a gente procura. Né? Se você não procurar, a pessoa não fica sabendo. Ela tem hemangioblastoma, mas ela tem que procurar como está o rim, como está o olho, né, como estão as suprarrenais, para poder encontrar essas lesões. E repetir esses exames todo ano. Né? Essa é uma outra curva para a gente ver como que o VHL se comporta em termos de idade. Né? Então, quando a gente olha aqui o angioma de retina, né, que é essa curva rosa, essa aqui é a curva do hemangioblastoma e essa aqui é a curva do câncer de rim. Aqui é a idade das pessoas. Tá? Então, o que acontece? O angioma de retina é a primeira manifestação. Tá? Ele tem uma frequência muito alta nessa faixa etária, começando dos 5 anos até os 25 anos de idade. É a faixa onde ele mais aparece. Você vê que depois dos 35, quase não aparece mais angioma de retina. Então isso é interessante, porque a época que a gente tem que começar a fazer, a procurar o currículo renal, é mais nessa época, desde a infância mesmo, né, do angioma de retina, até essa faixa etária de 35 anos de idade. Tem que ser intenso. Todo ano fazer o fundo de olho, porque essa é uma faixa que depois desaparece. Eu tenho muitos de vocês me perguntam assim, ai meu Deus, eu já tive tanta coisa, né? Everton, será que isso vai passar? Ou eu vou ter isso, vou viver a minha vida inteira? O Everton, coitado, toda hora a gente procura, acha alguma coisa, né, Everton? Opera um rim, já aparece no outro. Opera não sei o que, já aparece, né? E onde que ainda não chegou é a mesma coisa. Também essa faixa entre os 25, entre os 15 até os 35 anos, é terrível para o VHL. É a época onde mais aparece tudo. Mas você olha que depois diminui. Né? Então, começam a diminuir as lesões de angioma, começam a diminuir os hemangioblastomas. O hemangioblastoma ele é muito intenso também, aqui até os 45 anos, depois diminui. Né? O câncer de rim, a faixa dele pior é entre os 25 e os 45 anos. É a faixa onde mais aparece câncer de rim. Depois, ele diminui um pouco, mas ele continua acontecendo. Tá? Então, o câncer de rim é uma coisa que a gente tem sempre que estar de olho. Não tem risco praticamente nenhum para as pessoas até essa faixa etária de 20 anos, 22 anos, não tem risco. Tá? É muito difícil você ter um caso de câncer de rim tão jovem. Tá? Essa é a nossa experiência. Tá? Ficou claro que aqui assim, então está todo mundo entendendo? Alguém ficou com alguma dúvida? Aqui era bom a gente tirar alguma dúvida em relação a esse dado. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Posso seguir? Então vamos embora. Mais um. Então, o primeiro estudo que eu fiz de VHL, né, no Brasil, foi nessa época, de 98 a 2002. Na época eram 20 famílias identificadas e eu consegui, através de teste genético, detectar 100% de mutação. Né? Eu vou falar um pouquinho do gene VHL, mas eu queria mostrar um pouco o padrão de família com VHL. Tá? Então, essa é uma família com VHL. Todo mundo que é quadradinho aqui é o homem. Quando você tem um traço assim é porque é casado com a mulher. E aqui são os filhos. Tá? Então essa é uma geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. O que a gente observa? O VHL ele vai passando de geração a geração. O VHL é uma doença hereditária. Tá? Ela obedece um padrão que a gente chama em genética de autossômico dominante. Tá? Porque o risco de transmitir é para mais ou menos 50% dos filhos. Tá? É como jogar uma